Sejam bem-vindos para o segundo episódio do podcast Zona de Mudança. Meu nome é Thomas Somers, sou personal trainer e apaixonado pelo estilo de vida saudável. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui com vocês, Rafael Almeida. Seja muito bem-vindo, Rafa. Ele que também é personal trainer, bacharel em Educação Física pela UFMG, mestre e doutor em treinamento esportivo, em ciência do treinamento, na verdade, e também Fala a frase que você falou. Especialista em alto rendimento pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E, além disso, duas coisas principais do currículo dele, porque ele foi meu orientador de TCC e, segundo, meu amigo pessoal. Muito bom. Então, Rafa, seja muito bem-vindo. E para quem não te conhece, quem é o Rafael Almeida? Muito obrigado, Thomas, pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês aqui, né? Dividir esse momento com o Thomas, que é um grande amigo, e com vocês, para poder falar sobre uma coisa que a gente gosta muito. E se eu fosse responder sua pergunta alguns anos atrás, eu ia falar de currículo, de conquistas, mas hoje a minha visão sobre isso mudou um pouco. Então, o Rafael é um homem casado, pai de 3, que busca um aprimoramento contínuo aí na sua vida, na sua forma de ser, e tenta ajudar as pessoas pelo caminho através daquilo que ele faz, que no nosso caso é trabalhar com atividade física, com saúde, com movimento. Muito bom, Rafa. E assim, os seus filhos são reflexos de você, né? É impressionante como que os meninos, eles são uma reprodução do que você acredita, do que você faz, do que você pratica, e como que é trazer para a realidade da sua vida pessoal o que você aprendeu na parte técnica e construiu na parte prática com seus alunos também. Muito legal, cara. Assim, a nossa relação com a atividade física, ela começou por alguma afinidade, algum motivo que acabou nos levando a tornar isso algo mais profissional. Para mim, me fez buscar a universidade e a partir daí eu descobri novos caminhos. Mas para mim, sempre foi sobre uma busca pelo aprimoramento contínuo de vários aspectos da minha vida, o físico um deles. Então eu sempre tive o interesse de buscar as melhores ferramentas, as melhores práticas para poder aplicar primeiro em mim, para que eu viva da melhor forma possível. E não é difícil para mim chegar à conclusão de que se eu estudo e conheço práticas e ferramentas que vão trazer benefícios para a minha vida, não tem por que não aplicar isso para os meus filhos e para a minha família. Então, a forma que a gente vive é realmente a forma que hoje eu acredito e que é fundamentada pela ciência do esporte. Então, basicamente é isso. Então, já aproveitando e pegando esse gancho aí, hoje, o que mais te incomoda em termos de treinamento que você vê sendo aplicado no dia a dia? Muito legal essa pergunta, cara. Assim, eu sou um pouco mais velho que o senhor, então eu venho de uma geração em que as coisas eram muito simples. A gente brincava na rua, a gente brigava muito, a gente assistia TV Manchete, desenho animado japonês, a gente lia quadrinhos. Então, basicamente, a minha infância e a minha adolescência foram rodeadas por uma coisa que hoje a gente entende muito bem no marketing, que é a jornada do herói. Então, eu cresci vendo personagens, pessoas se superando através de dificuldades, da resiliência. Então, isso fez de mim alguém que busca isso como um meio de vida. Então, o meu meio de vida é me desafiar de todas as formas que eu puder, seja fisicamente, intelectualmente, socialmente e agora espiritualmente, para que eu possa melhorar, para que eu percorra de maneira infinita essa jornada do herói, que hoje muita gente usa para poder se vender na internet. E esse talvez seja o primeiro ponto que me incomoda na atividade física. Por quê? Porque a pessoa que está buscando atividade física hoje, principalmente mais jovem, está muito afim de percorrer essa jornada, não. Ela quer algo rápido, de preferência indolor, e que resolva o problema dela da maneira mais simples e com o menor custo possível. A gente sabe que isso não combina muito com o conceito de treinamento esportivo, que é, na verdade, o oposto disso. Através de imposição de desafios, de dificuldades e da superação desses desafios e dificuldades, uma adaptação positiva que vai levar o seu corpo a um patamar mais alto. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. As pessoas não entendem muito bem atualmente o que é necessário para poder obter resultados através do exercício físico, por exemplo.
Ou seja, o que mais te incomoda de maneira resumida é que as pessoas não estão fazendo o que precisa fazer para ter o resultado, estão buscando um caminho fácil ou um atalho fácil e, consequentemente, se frustrando por não chegar no resultado ou tendo efeito colateral de utilizar algo que vai fazer com que eles conquistem o resultado momentaneamente. É isso, então? E tem um problema nisso aí, cara. Como a gente agora vive num mundo totalmente conectado, então a gente consegue obter informações sobre qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, a qualquer momento, principalmente com a ajuda da IA, ficou muito mais fácil para as pessoas que vendem essas soluções rápidas atingirem o seu público. E elas têm um apelo muito maior do que soluções, entre aspas, verdadeiras, que vão trazer resultados duradouros, significativos e sustentáveis para aquela pessoa. Se a gente tem uma população que está buscando soluções rápidas e a gente tem uma massa de empresas, profissionais, produtos e serviços que entenderam essa demanda e ofertam isso em grande escala, fica difícil para alguém como nós mostrar que existe um outro caminho que, embora talvez não tão fácil, ele possa trazer mais benefícios para essa pessoa. Eu falo muito isso para meus clientes, porque olha a diferença. Se eu viro para uma pessoa e falo assim, olha, se você treinar comigo durante 1 ano, fazendo treino de força 5 vezes por semana, se alimentando bem, dormindo aí na casa de 7, 8 horas por noite, depois de 1 ano, eu vou entregar uma transformação do seu corpo. É um longo tempo. Agora, se outra pessoa, né, que é o que você acabou de falar, que é uma máquina gigantesca de pessoas que estão explorando isso, fala assim, ó, em 21 dias, você treinando durante 20 minutinhos em casa, não preocupa com a dieta, eu vou te entregar um abdômen sarado? Qual que um leigo, que não tem obrigação de saber o que dá certo e o que não dá certo, vai preferir? Ela vai preferir o sonho rápido. Eu não tenho dúvidas disso, cara. Só que isso aí está trazendo para a gente um problema novo, que ele ainda está por aparecer. Porque na minha época, cara, eu comecei a treinar em 1997, academia de musculação ferro enferrujado. Então, era uma época, entre aspas, vintage. As pessoas que estavam ali, realmente elas estavam interessadas em descobrir como aquilo funcionava. Poxa, com 13 anos de idade, cara, eu ia para leitura, ficar em pé na frente da prateleira, lendo a enciclopédia do Arnold, para tentar entender como que aqueles caras faziam. Como que ele treinava, né? E, assim, eu sinceramente, não sei se eu já te falei isso, mas eu sinceramente acreditava que era possível chegar naquele físico através do treinamento. Eu tinha certeza que eu ia chegar. E eu levei muito tempo para poder entender que aquilo ali era outra coisa. Mas, enfim, hoje, né, principalmente de 2010 para frente, quando a internet ela deu uma rampada e a gente começou a ter mais acesso a informações, ficou muito banalizado o uso de drogas para poder obter esse resultado. Então, por uma década ali, entre 2010 e 2020, era quase que automático para quem queria treinar entender que ele precisaria de tomar alguma droga para poder conseguir algum resultado. Bem, de lá para cá, principalmente depois da pandemia, quando muitos foram forçados a parar de treinar, a parar de tomar suas drogas, a gente está percebendo que algumas mudanças estão acontecendo. Os próprios influencers que antes enalteciam, faziam apologia ao uso de hormônios, por exemplo, hoje estão mudando a sua perspectiva. Veja bem, não é bem assim. O pessoal do bodybuilder, né, principalmente. Concordo, mas em contrapartida, eu vejo muitas pessoas que não são atletas, que não treinam no nível de bodybuilder ou de crossfit e que estão usando chips hormonais, anabolizantes, remédios de emagrecimento e fingindo que não estão usando e tendo resultados que a maioria das pessoas não vão conseguir e que ela fala, não, é minha água com limão de manhã. Né? Então, normalizaram, de certa maneira, o público geral a utilização desse tipo de produto. Mas eu acho que isso é um assunto mais pra frente. Não, e isso é legal, cara, só porque abre caminho para uma outra perspectiva. Bom, uma coisa é o cara que abertamente fala que usa e que usou por uma década e que vendia isso como se não fosse acontecer nada e agora está arrependido. Mas é um verdadeiro, né? Outra coisa... Ele passou pela estrada. É isso aí. Outra ele viu coisa as pedras no caminho. Finge que não usa. E esse é o pior para mim, sabe por quê? Porque ele vende uma ideia que, como eu, por exemplo, quando eu era adolescente, via o Arnold, vai fazer com que a pessoa acredite que aquilo é possível. E isso não só é problemático, como pode ser perigoso. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, Rafa, então agora invertendo a pergunta. Primeiro a gente falou sobre o que te incomoda. Mas então, de fato, o que você acredita que são as melhores aplicações em termos de treinamento para se ter um resultado
longevo? Muito legal, cara, essa pergunta. A palavra longevidade, ela tem rodeado a minha vida, assim, com muita força. Quando a gente fala de longevidade, e no nosso caso a gente fala muito de atividade física, a gente fala de exercício, são coisas importantes, estão relacionadas com a longevidade, mas saúde, longevidade e função são coisas um pouco mais amplas. Então, assim, nessa jornada que eu fiz de formação no alto rendimento, uma das coisas com as quais eu me deparei foi o conceito de treinamento holístico do atleta de alto rendimento. O que é o treinamento holístico? É aquele treinamento que olha para o sujeito como um todo, de forma integral. Então, esse cara ele tem, provavelmente, sonhos, desejos, medos, traumas. Ele se relaciona, seja amorosamente, seja com amigos ou família, e todas essas variáveis, todas em conjunto, elas levam em consideração um único aspecto. Qual que é o nível de estresse e bem-estar dessa pessoa? Eu ouvi de um professor que eu gosto muito, que é o Gotani, a seguinte frase: o seu corpo só tem um recipiente para estresse. Não importa se ele é estresse físico, emocional, de trabalho, se você encher esse recipiente, não vai dar certo. Então, para que o atleta de alto rendimento ele desempenhe, você precisa manter esse recipiente vazio. Só que a maior parte dele não está cheio com estresse de atividade física. Está cheio com estresse de outras áreas. E isso aí envolve, inclusive, o conceito, né, a ideia de espiritualidade, que é, de alguma forma, você se conectar com essa realidade aqui e com o outro, sabendo que você faz parte disso. Bom, dei a volta ao mundo para dizer o seguinte: quando a gente vai analisar a longevidade, o pensamento é um pouco maior, mas quando a gente vai analisar o papel do exercício físico e de uma sabedoria alimentar sobre a longevidade, é unânime. O exercício físico, ele certamente vai te levar a viver uma vida melhor, uma vida mais duradoura, com mais independência e, de certa forma, se isso fizer sentido para você, com mais bem-estar. Aí nós podemos detalhar, né, como que a gente vai fazer com que esse exercício aí leve essa pessoa até lá. Porque não pode ser traumático, não pode desanimar a pessoa e por aí vai. Perfeito. Rafa, agora que a gente já fez essa introdução do treinamento do exercício físico, de longevidade, saúde, vamos entrar em tópicos mais específicos. Vamos falar primeiro sobre emagrecimento. O que você acredita que são os 3 principais pontos para uma pessoa conseguir emagrecer? Quais seriam as 3 coisas mais importantes que ela deveria focar para, de fato, melhorar essa condição atual? Tá. Muito boa essa pergunta aí. Em geral, você vai ter aí uma população que ela caminha para a obesidade. Então, quando você faz um extrato aí ano a ano, você vai perceber que a população mundial ela vem se tornando cada vez mais obesa, principalmente nos grandes centros. Então, o primeiro aspecto aí que eu acho importante é entender que isso pode ser um fenômeno ambiental. Aí nós vamos ter que discutir exposição ao alimento, tipo de alimento, indústria do alimento, mas não é o caso. Quando a gente fala do que nos compete aqui, que é exercício e atividade física, acho que tem 3 coisas que a gente precisa entender antes de eu te responder quais são os 3 tópicos mais importantes. A primeira é a seguinte: para que o seu corpo ele reduza a massa dele de alguma forma, você tem que entrar num déficit energético, ou seja, você precisa consumir o que tem dentro do seu corpo para suas funções básicas, já que não tem nutriente para poder fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se você quiser facilitar esse processo, faz sentido você ter um metabolismo basal aumentado, ou seja, você gastar muito. Porque se você gasta muito, você consegue ter esse déficit mesmo comendo muito. E o terceiro ponto é que isso precisa estar associado a um estilo de vida que gere também um consumo mecânico, que a gente chama de NEAT, N-E-A-T. Ou seja, é o tempo que você permanece em atividade, não necessariamente no exercício. Ou seja, resumindo os 3 pontos, seriam déficit calórico, aumento do gasto calórico basal e aumento do gasto calórico fora do exercício físico em atividades como andar, subir uma escada, coisas do dia a dia. Excelente. Esses 3 pontos que eu acabei de levantar são aqueles que hoje a literatura demonstra com maior consistência que vão favorecer a redução de peso de qualquer pessoa, seja ela obesa ou não. Obviamente o obeso, ele tem outros aspectos ali comportamentais que são muito importantes de serem esclarecidos. Recentemente, não sei se você viu isso,
a Organização Mundial de Saúde alterou o critério para definir obesidade. Antes, o critério para definir obesidade era o seu estado naquele momento. Então, por exemplo, a pessoa chegou lá no médico com 150 quilos de massa corporal, obeso. Olha para a tabelinha, compara a classificação, obesidade mórbida. E aí esse cara entrou em algum processo, fez alguma bariátrica, alguma coisa, tomou um Mounjaro, enfim, ele criou lá alguma ferramenta para poder perder peso. Perdeu 80 quilos. Aí esse cara chegou lá com 70 quilos agora. Não é obeso mais. Agora esse cara é magro. Mas esqueceu tudo que ele foi? E o que ele pode voltar a ser. A perspectiva até 2025. Uhum. Em 2025 a OMS falou assim, olha, não é bem assim não. Então, a obesidade hoje ela é classificada pelo maior peso que você atingiu na sua vida. Não importa se você está magro agora. Se você foi obeso um dia, você sempre será obeso. Não na forma, no que pode ser visto, mas no cérebro, nas enzimas, no seu metabolismo e em todos os sistemas que vão trabalhar duramente para recuperar esse peso. Cara, isso é muito legal, porque o que o Rafa falou agora, de uma maneira bem técnica, basicamente ele traduziu o efeito sanfona. A pessoa que pesa 1 quilo, de repente, ela emagrece, depois ela volta. Ela emagrece, ela volta. Ela sempre volta para o peso maior. E às vezes até ultrapassa esse peso que ela tinha. Porque o seu corpo, ele realmente fica tentando voltar para o seu peso máximo, né? É difícil pensar uma pessoa que não vai ficar nesse efeito sanfona se ela não tiver uma transformação muito significativa no seu estilo de vida, no seu ambiente, em tudo que envolve o ser humano que é ele, no caso, né? Então, sim, desculpa ter te cortado, mas era só para fazer essa tradução para o pessoal entender melhor. E isso é muito legal, porque vai me permitir discutir uma coisa com vocês, que é, assim, quais são as intervenções, então? Se a gente quer que alguém emagreça, que uma população emagreça, quais seriam as melhores intervenções? E aqui eu já vou fazer um gancho para os inibidores de GLP-1, o Mounjaro, tirzepatida, Ozempic, todos eles têm a mesma função, que é inibir o apetite. Mas antes da existência desses medicamentos, já existiam outros. Orlistat, por exemplo, que é um medicamento que impede a absorção de gordura pelo trato gastrointestinal. E existiam estratégias, assim, até bem agressivas. A dieta do gelo, a dieta do pó, substitua seu alimento pelo shake da marca tal. O que a literatura mostra? Tem um trabalho de 2019 que ele investigou diferentes intervenções para a perda de peso durante 4 anos em uma população de aproximadamente 3.500 pessoas. E esse estudo, ele comparou inúmeras intervenções, desde o aconselhamento, que é o que você recebe, por exemplo, na saúde pública. Olha só, sua relação cintura-quadril está alterada, você precisa emagrecer, ou seu IMC deu alto, você precisa emagrecer. Aconselhamento, 0 resposta. Não funciona desde o início. Então, aconselhar apenas não é uma estratégia válida para o emagrecimento. Isso é legal, sabe por quê? A gente está inundado, cara, com pessoas na internet, eu inclusive, você, falando, olha só, pessoal, vocês precisam emagrecer, hein? Sim. Mas isso aí não é suficiente para que o cara se mova. E aí, de todas as intervenções, medicamento, dieta hiperrestritiva, exercício, dieta e combinação entre os dois, a estratégia mais sustentável, aquela que fez as pessoas emagrecerem e permanecerem magras, foi a combinação do exercício físico contínuo com a reeducação alimentar. O exercício sozinho não se mostrou útil para poder emagrecer. A dieta sozinha funciona, mas funciona pouco. O déficit, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar os números exatamente, mas era menor que 10%. Isso é pouco, assim. Mas agora o exercício e a dieta não, eles foram, assim, muito, muito eficientes. Qual que é o grande problema disso, Thomas? Nos 6 primeiros meses, as outras estratégias são mais eficientes ainda. A dieta hiperrestritiva, 500 calorias, dieta do gelo, o Orlistat, o Mounjaro, o Ozempic, nos 6 primeiros meses, eles vão ser mais efetivos. Por quê? Porque se eu te impeço de se alimentar, você vai entrar num déficit energético muito agressivo. Só que eles não são sustentáveis. Perfeito. Absolutamente todas essas intervenções no período de 48 meses do estudo fizeram com que as pessoas voltassem o peso e ultrapassassem
o peso anterior, que é o que você está chamando de efeito sanfona ou efeito rebote. Então, isso aí é algo que eu acho que talvez pouca gente saiba, né? E eu acho importante a gente discutir isso aí. Então, vou aproveitar um gancho do que você falou e talvez aí vocês se surpreendam. Quer dizer, então, que o exercício físico por si só não emagrece? Não, cara. Assim, o fato de você ter uma vida ativa somente não te permite emagrecer por duas razões. A primeira é muito legal, cara. O seu cérebro se ajusta. Então, o seu cérebro tem um mecanismo controlador do apetite que ele leva em consideração duas coisas. Ele leva em consideração o nível de proteína que você precisa para poder reparar os seus tecidos diariamente, na condição que você tem, e ele leva em consideração o seu nível energético. Existe uma teoria chamada Protein Leverage. Essa teoria, ela demonstra o seguinte, é a alavancagem proteica em português. Quanto maior for o aporte de proteína no seu corpo, menos energia você ingere. Porque a proteína ela tem um efeito na saciedade muito pronunciável. Então, se você, por exemplo, come a proteína primeiro no seu dia, ou seja, seu café da manhã ele tem um volume muito grande de proteína, a tendência é que você ingira menos energia ao longo do dia do que se você deixar essa proteína para ser comida à noite. A mesma coisa no prato, na hora da alimentação. Se você tem um prato lá, por exemplo, clássico brasileiro, bife, arroz, feijão e salada. Se você comer o bife e ou a salada antes do arroz e do feijão, você... Tende a ingerir menos arroz e feijão. Exatamente. Tende a ingerir menos energia e mais, secreta menos insulina e tende a deslocar essa energia menos para o armazenamento. Então, assim, a proteína ela é muito importante. Só que com o exercício físico aumentado, se você não sabe disso, não pensa nisso, o seu aporte energético vai subir junto. Você come o mundo. Eu provoquei a pergunta, isso é uma coisa que vocês precisam entender. O emagrecimento, como o Rafa falou, ele nada mais é do que você estar num estado de menor consumo calórico do que o que você gasta ao longo do dia. Se você pratica o exercício físico e aí, consequentemente, pela prática do exercício, vamos supor que você vai gastar 300, 400 calorias a mais no seu dia do que você gastava anteriormente, mas pelo estímulo do treino, você passa a consumir mais calorias, né? Então, se você consumia 2.000 calorias, você vai consumir agora 2.500, mas você gastou 300, você vai ter ainda mais um superávit de 200 calorias. Ou seja, a tendência é que talvez você até ganhe mais peso, né? Então, assim... eu acho muito importante a gente esclarecer uma coisa aí. Tudo que a gente está falando aqui é verdade, se a gente estiver considerando o efeito agudo, ou seja, fazer exercício para emagrecer. Sim. Não vai conseguir. Agora, se você considerar o efeito crônico do exercício, ele pode favorecer o seu emagrecimento e a sua permanência magro pelos 3 pilares que nós falamos aqui no início. Por quê? Se eu aumento a minha massa muscular, eu aumento o meu metabolismo basal. Se eu faço exercício que tem alta densidade de consumo energético, por exemplo, o triatlon, a corrida, o pedal, eu tenho um estímulo muito potente para o aumento do número de mitocôndrias. Sim. As mitocôndrias, a gente sabe isso desde 2015, secretam um hormônio chamado MOTC. Esse hormônio, ele é produzido no músculo, então ele pode ser considerado uma exercina dentro da mitocôndria. Só que ele percorre a circulação, ele cai no seu sangue e ele permeia todos os seus tecidos, cérebro, coração, tecido adiposo, e em cada uma dessas áreas ele tem um papel relevante. Por exemplo, o MOTC no tecido adiposo aumenta a oxidação de ácido graxo, ou seja, ele joga tira na corrente sanguínea da reserva e joga na corrente sanguínea. Exato. Isso explica por que corredores são magros, porque esse pessoal tem um volume mitocondrial absurdo. Animal. É o tipo de cara que você bota pra fazer um treino de força, cara, 30 segundos de descanso entre uma série e outra, ele tá pronto, assim, ele tem uma atividade mitocondrial absurda, então ele se recupera muito bem, ele consegue utilizar a gordura, então é realmente muito significativo. E aí, esses exemplos que você deu do exercício físico em termos de trazendo efeitos crônicos que podem sim ser importantes no processo de emagrecimento, já entra na questão das respostas fisiológicas que o exercício físico promove no indivíduo, né? Mas o ponto principal da pergunta era sobre o efeito agudo ali, que muitas pessoas acham que ir para academia, sou iniciante, fui para academia hoje, fiz lá 45 minutos de treinamento de força, eu estou liberado para comer qualquer coisa. Cara, infelizmente não. Você vai precisar passar
por um longo período de tempo, fazer esse treinamento para que você aí sim colha os benefícios e isso pode te ajudar sim no processo de emagrecimento. Mas não espere que da noite para o dia o exercício físico traga esse resultado para você. E na prática, cara, assim, eu falo isso pela minha própria percepção. A gente precisa de muito menos energia do que a gente imagina para conseguir desempenhar bem as nossas funções da atividade física, seja no exercício, no trabalho, na vida. A cultura ocidental, ela, por prática, ingere mais energia do que precisa. Uhum. Tanto que, a partir dos 25 anos de idade, tem trabalhos que mostram que é natural você ter um acúmulo de gordura de mais ou menos meio quilo por ano até o final da vida. Aí, quando esse cara está com 70, 80 anos, o cara já está assim, com uma quantidade de gordura beirando 40%. E isso se ele não fizer nada. Agora, a gente sabe que essas intervenções que a gente está conversando aqui sobre elas agora de maneira ainda embrionária, elas vão ser talvez um balizador para saber se você vai chegar lá assim ou não. Mas isso vem de até uma discussão mais filosófica, porque antigamente o ser humano, né, a gente está falando de um período curto, né, do ser humano, a gente não tinha alimentos disponíveis em larga escala, né? A gente vivia realmente em fomes, em vários momentos. Inverno, as pessoas que moravam na Europa durante o inverno, elas não tinham alimento. Então, assim, comer muito, né? As pessoas com maior sobrepeso eram vistas como pessoas que eram exemplos de ter dinheiro, ter status social. Então, ter sobrepeso era importante socialmente, né? E aí, recentemente, isso vem sendo desconstruído, mas permeou num período recente da humanidade por muito tempo, né? Precisamos comer bem, precisamos comer várias vezes ao dia, porque isso traz uma ascensão social. Assim, eu vou sempre voltar nesse assunto aqui ao longo da nossa conversa, porque eu ando com isso muito fresco na minha cabeça. O ser humano, ele quer pertencer. Sim. E hoje, a noção de pertencimento, ela vai mudando. Nessa época aí, vamos pegar período renascentista, era isso mesmo, principalmente na Europa. Poxa, o cara que ele tem pele branca e gordura acumulada, esse cara aí, ele é o cara que pertence, ou seja, ele é o que teve sucesso na sociedade. Por um tempo, no passado, foi magreza. Ou seja, as modelos mais magras era algo a ser perseguido. E depois de um tempo, essa coisa ela se associou um pouco a alguns pertences, né? É a bolsa, é o telefone, é a maquiagem, etc. E agora, mais recentemente, nos últimos 5 anos, o negócio da magreza já ficou meio banalizado, porque é fácil ser magro hoje em dia. Você vai ali, compra um medicamento e usa esse medicamento e você vai ser magro. Então, isso ficou muito acessível. Então, o que mais nós podemos fazer atualmente para poder ter essa sensação de pertencimento a um grupo seleto de pessoas? E aí a gente começa a caminhar para o que a gente está discutindo aqui. Porque quando você pega aí alguns grandes nomes, vamos pegar o Dana White, que é o CEO do UFC. E tem um estilo de vida muito peculiar. É um cara que faz jejum, é um cara que treina força e potência diariamente, é um cara que tem, se eu não me engano, ele tem quase 60 anos, baixo percentual de gordura, alto nível de massa muscular, e ele exibe isso como um troféu que o coloca dentro desse grupo seleto. Mas você sabe a história dele? Sei demais. Porque ele era um cara que estava fazendo tratamento de colesterol, com hipertensão, com um estilo de vida completamente ruim, e os médicos mesmo falaram assim, olha, você tem que viver essa vida aqui mesmo, toma os remédios aí de manhã e segue a vida. E aí ele buscou um outro caminho que fez com que ele praticasse o exercício físico de maneira diferente, aumentasse os seus níveis hormonais, e isso mudou completamente o rumo da vida dele. Mas voltando para o tópico de emagrecimento, assim, só para a gente finalizar ele, porque depois a gente pode entrar no tópico de hipertrofia, que vai ser interessante também. Quão importante você considera, dentro dos pilares que você falou, o gasto energético diário total da pessoa nesse processo de emagrecimento? Bom, a importância disso aí está no quanto essa pessoa precisa ou não se alimentar. Porque a gente sabe que a gente se alimenta por outras razões, como um conforto, por razões afetivas. Então, se essa pessoa ela tem uma relação com o alimento que permeia ali de alguma forma a modulação do humor dessa pessoa, talvez ela vai precisar se alimentar. E aí essa pessoa não pode fazer uma dieta muito restritiva. E se ela não pode, ela vai precisar se empenhar mais no consumo.
Então, basicamente é uma balança. Depende do quanto que você está disposto a deixar de colocar para dentro e o quanto que você está disposto a colocar para fora para poder colocar um pouquinho mais para dentro e ter um pouco mais de conforto no seu dia a dia. E assim, cara, o que seria importante, né, para essa pessoa? A grande questão é que tanto o emagrecimento sustentável quanto qualquer outra adaptação são processos de longo prazo. Então, assim, vou te emagrecer em 21 dias. Mentira, não vai. E se emagrecer, vai recuperar tudo e vai passar do peso inicial. Hoje, acabou de sair uma revisão agora, 2025. 60% do peso perdido com Monjaro é massa muscular ativa. Pessoal, isso é muito perigoso. Porque coloca o sujeito numa situação de fragilidade que o expõe à redução da densidade óssea, e esse cara está mais propenso não só às quedas, mas também às fraturas em caso de queda, perde função, aí esse cara não vai conseguir talvez ter uma vida ativa como ele gostaria. Então, eu estou levantando isso para dizer para vocês que essa onda que a gente está vivendo agora de intervenções de rápida resposta vai passar. Apesar de, recentemente, o governo brasileiro ter derrubado a patente do Monjaro e agora do Ozempic, e agora esse medicamento poder ser fabricado aqui com uma forte tendência dele ser distribuído no SUS, eu acredito que isso vai ajudar muito no futuro, porque vai ajudar a controlar a população. Mas não se engane, pensando que isso aí é a solução de todos os problemas, porque você vai precisar do exercício e desse controle, dessa educação alimentar para poder levar isso aí para a vida. Até aproveitando esse gancho que você falou, né, de 60% do peso perdido com o uso de Monjaro vir da massa muscular, quão importante é a massa muscular no processo de emagrecimento? Total. Não só para a conservação da função, mas como eu falei, várias estruturas que ajudam na oxidação da gordura estão dentro do músculo. Então você precisa conservar não só pela função, mas também pelo próprio consumo energético que o músculo produz e todo o aparato que ele dá para o bom funcionamento do metabolismo e do sistema como um todo. Então só para o pessoal entender aqui, o que o Rafa quis dizer é o seguinte: se você tem mais massa muscular, o seu consumo energético se torna maior. E isso auxilia significativamente no seu processo de emagrecimento. Pronto, falou tudo. É isso. E em termos de eficiência de um treino para quem quer emagrecer, o que você poderia dizer sobre esse assunto? Muito legal. Se a gente está falando aqui que exercício por si só não emagrece ninguém, a gente tem que olhar para o exercício não como uma ferramenta que vai trazer o resultado que a gente busca, mas como uma ferramenta de apoio para a gente acelerar a nossa ida ao encontro desse resultado. Então, assim, pode falar. Lembrando que o exercício físico, né, naquele estudo que você citou, somado a uma dieta, foi o melhor resultado. Então, quando o exercício físico está unido a bom controle alimentar, aí sim você tem um resultado. Mas aí é isso. Pode continuar. Não, e assim, foi legal você me lembrar isso aí, porque tem um dado muito interessante, Thomas. A gente sempre ouviu falar de bulking, de cutting, enfim, dietas para perda de peso, para ganho de massa. E recentemente, foi 2004, se eu não me engano, acho até importante falar o seguinte: pessoal, esses trabalhos que eu estou citando aqui, você vai jogar no chat GPT, você vai transcrever o nosso podcast lá e você vai encontrar todos, porque não tem absolutamente nada que eu esteja falando aqui que não tenha evidência científica robusta que te ajude a entender o que está acontecendo. Então eu não vou me preocupar em falar quem são os autores, então isso não é relevante aqui. Mas esse trabalho ele mostra o seguinte: dieta para aumentar a massa muscular. Você precisa de 300 quilocalorias a mais do que o seu basal mais o seu consumo. Ou seja, você precisa de um superávit de apenas 300 quilocalorias para você ter o estímulo ótimo para aumentar a sua massa muscular. Ou seja, comer mais do que isso, você só vai engordar. Passou disso, virou gordura. Passou disso, virou gordura. O contrário também é verdade. O déficit energético sustentável a longo prazo, ele gira em torno de 300 quilocalorias. Passou disso, você está perdendo o quê? Massa muscular. Massa muscular. Então, quando a gente fala de controle alimentar, o pessoal fala assim: nossa, vou ter que passar fome, fazer regime. Não é isso, cara. Aí você que está fazendo uma dieta de 500 calorias, saiba
você está perdendo massa muscular, que é importantíssima para o emagrecimento duradouro. É isso aí. Então, talvez o maior apelo aqui agora seja a gente conseguir entender isso. Não precisa de muito para poder aumentar e não precisa de tanto para poder perder. Basta você ter o controle sobre o processo, tanto da sua atividade quanto do que você coloca para dentro. Muito legal hoje. Hoje a gente tem aplicativo para tudo. Você tira uma foto do seu prato, você sabe quantas quilocalorias tem ali. O seu treino tem contador de quilocalorias. Eu estou aqui agora medindo de duas formas diferentes, variáveis como consumo energético, frequência cardíaca. E assim, a gente tem muito acesso hoje a dados que nos permitem ter esse controle. Rafa, aproveitando então o gancho da importância da massa muscular e tal, hipertrofia. De maneira simples, assim, só para a gente entrar no tópico principal, que vai ser os usos dos emagrecedores, anabolizantes assim, e afins, o que significa ganhar hipertrofia? E qual é o tipo de treino que vai fazer com que isso ocorra de maneira simples e efetiva? Muito boa essa pergunta. Ela vai me permitir falar várias coisas. Não vai não, é simples e efetivo. Então vamos simplificar. Vamos lá. Pessoal, hipertrofia nada mais é do que o acúmulo de proteína no músculo. Perfeito. Ponto. Então você tem ali um músculo e esse músculo tem uma função, contrair para gerar movimento. Quando esse movimento de alguma forma ele é sobrecarregado, você tem um estímulo ali para melhorar a eficiência da máquina. Então você coloca mais uma proteína ali para poder ajudar a realizar aquela tarefa. Isso me faz dizer que a hipertrofia está totalmente condicionada à tarefa. Se você tira a tarefa, não tem mais motivo para manter aquela proteína ali, porque aquilo tem um custo. Então você vai retirar aquela proteína e vai ser usada em outro lugar. Então a hipertrofia, você não ganha, você não conquista, você mantém enquanto ela tiver utilidade para o seu dia a dia. Por isso que é tão importante você ter uma rotina que envolva a atividade e que essa atividade ela tenha uma demanda que vai fazer com que você tenha aumento da massa muscular. Geralmente treinamento de força. O que é treinamento de força? É tudo que envolve uma sobrecarga mecânica externa maior do que 30% da sua capacidade. Então, é jiu-jitsu, é musculação, é treinamento funcional, é crossfit, levantamento de peso. Você pode escolher a ferramenta com a qual você mais se identifica. Sendo que umas têm maior potencial de evoluir ao longo do tempo e outras menos, mas aí seria um tópico mais abrangente. Então, basicamente, traduzindo o que o Rafa falou, quando ele disse que somar mais proteína para o seu músculo conseguir fazer aquela função que ele exerceu com maior dificuldade no primeiro momento, basicamente pensa o seguinte, você vai fazer um agachamento. Pela primeira vez, você vai agachar com 10 quilos. O seu corpo teve dificuldade para realizar aquele movimento com 10 quilos. E aí, o que ele faz? Ele sinaliza que ele precisa aumentar a quantidade de proteína que tem ali para que da próxima vez que você for fazer o agachamento com os mesmos 10 quilos, ele tenha maior facilidade para realizar aquele movimento do que ele teve na primeira vez. Então, acontece essa supercompensação e, consequentemente, você ganha hipertrofia. Só que, ao longo do tempo, se você para de fazer o agachamento, você não tem motivos mais para continuar com aquela massa muscular conquistada, que você falou que o termo não está certo, conquistada, e eu acabei de usar. Então você perde, ou se você não evolui ao longo do tempo, se você não progride, se você fica 10 anos fazendo com os mesmos 10 quilos, não tem por que seu corpo continuar se adaptando. Então, basicamente foi isso, né, Rafa? É claro que você está correto quando você fala assim, conquista e tal. Eu tenho a tendência de tentar usar os termos que melhor definem, mas o mais importante é que as pessoas entendam o que a gente está discutindo. E tem um ponto importante aí, sabe, Thomas? Quando você estimula o aumento da massa muscular através do treinamento, até através de drogas também, mas vamos pensar aqui em vias naturais, você aumenta no seu músculo a densidade, ou seja, você aumenta o número de uma estrutura chamada mionúcleo. O que essa estrutura faz? Ela é o que a gente chamava no passado de célula satélite. Ela sinaliza ali naquela região para aumentar a massa muscular ali. Então, você recebe um estímulo, você pega um pezinho lá, e aí no seu músculo você tem vários receptores, que a gente chama de mecanoreceptores. Esses mecanoreceptores vão sinalizar para o mionúcleo agregar proteína ali. E essa sinalização por si só, ela estimula a proliferação desses mionúcleos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que você perde o seu potencial de treinamento, você perde a proteína agregada ali. Só que o mionúcleo permanece.
E a gente sabe que pessoas que treinam força, elas têm densidade, têm maior volume desses mionúcleos. Então elas respondem mais rápido ao treinamento. Isso é o que a gente chamava de memória muscular. Memória muscular. Pô, o cara treinou 30 anos. Parou 6 meses. Teve um acidente, parou ali. O corpo é inteligente, ele vai desagregar aquela proteína, ele vai fazer bom uso daquilo. Mas se ele voltar a estimular, ele vai ganhar muito mais rapidamente do que ele ganhou no início, porque ele tem uma memória, ele tem mais células ali capazes de sinalizar para agregar essa proteína mais rápido. E isso é muito legal, porque assim, de certa forma, isso explica o que você está chamando de conquista. Isso é uma conquista através do treinamento. Exato. Então, aproveitando esse gancho da hipertrofia, o Rafa trouxe como funciona a hipertrofia através de uma via natural, né? Que você tem uma tensão externa, que é uma tensão mecânica, que aí essa tensão mecânica, ela ativa os mecanorreceptores e fazem essa evolução, né? Esse aumento de proteína ali. Rafa, e com anabolizantes ou chips hormonais, que nada mais são do que anabolizantes também, a hipertrofia acontece da mesma maneira ou não? Aí senta que lá vem a história. Isso aí, cara, é muito legal. Eu cheguei até a orientar um trabalho de TCC sobre esse tema, que envolvia o uso de hormônios anabolizantes. Sempre fui muito interessado nisso, né? E apesar de no início do processo lá eu ser um crédulo, acreditar que essas pessoas conseguiam resultados através do treinamento, com o tempo fui percebendo que não. Pelo contrário, algumas coisas no treinamento que o bodybuilder, por exemplo, propõe, me incomodavam, porque elas não eram possíveis de serem realizadas na prática. Cara, você vai lá para a enciclopédia do Arnold lá, treino de perna, são 9 exercícios, 4 séries de 15. Um volume absurdo. Isso é impossível de ser realizado. Só é tolerável se você tiver uma estrutura adicional. E aí, hoje eu entendo o uso dessas drogas com muita clareza. Primeiro ponto é o seguinte: o uso da droga anabolizante, seja ela derivado de testosterona, bioidêntico, não importa a via, se é oral, se é intramuscular, se é push-up, não importa. Você colocou hormônio exógeno dentro do seu corpo, a sua força e a sua massa muscular vai aumentar. Ponto. Você não precisa fazer nada. Ponto. A gente estava até discutindo, né, o estudo Bazin, que ele colocou 4 grupos, basicamente. Ele colocou um grupo que treinava e utilizava placebo, ou seja, não tinha ação hormonal. Ele colocou um grupo que treinava e fazia uso de anabolizante. Ele colocou um outro grupo que não treinava e fazia uso de placebo, ou seja, não tinha nenhum estímulo. E um grupo que não treinava e fazia uso de anabolizante. E dentro desse estudo, que é de 1996, ou seja, tem muito tempo que está aí para quem quiser aprender. As pessoas que treinavam e usavam anabolizante, obviamente tiveram um resultado muito acima. As pessoas que não treinavam e não faziam uso de anabolizante, obviamente não tiveram nenhum resultado expressivo. E as pessoas que treinavam e não usavam anabolizante, e as pessoas que não treinavam nada e usaram anabolizante, tiveram um ganho de hipertrofia comparável. Equiparável, na verdade. Ou seja, você não treinar e usar anabolizante te leva aos mesmos ganhos de uma pessoa que está todo dia ali ralando e treinando e tendo resultado pelo treino. Então, assim, é a fórmula mágica, né? É a pílula mágica. Esse trabalho, cara, de 96, ele é clássico porque ele é base para outros estudos que vieram depois, que mostram o seguinte: além disso tudo que você falou, o efeito é proporcional à dose. Bazin usou 600 mg de testosterona por semana, por 12 semanas, se eu não me engano. Tem bodybuilder aí que está usando 2 gramas por semana, 1 grama por dia. Então, basicamente se torna um jogo de quem tolera mais droga sem morrer. Porque quanto maior a quantidade de droga que você tolera, maior o resultado. De maneira que, às vezes, o cara que está tomando droga e nem está treinando, ele está tendo um resultado maior do que o cara que está treinando. Isso também já foi evidenciado na literatura. E trazendo para o nosso mundo real, saindo do bodybuilder, né, Rafa? A gente vê aí muitos exemplos de pessoas postando treinos ruins na internet, mas treinos assim, ruins mesmo, que dá dó de ver a pessoa falando que teve aquele conquista do corpo em função daquele treino e tá lotada de hormônio. E assim, se ela ficar em casa respirando, ela já vai ter um resultado muito parecido com o que ela tá mostrando aí, que ela falou que conquistou pelo treino e dieta dela. Então assim, é muito complicado quando uma pessoa que faz uso de hormônios
e mentem, né? Porque não falam que usa o hormônio e postam lá um treino ou postam uma dieta e falam que conquistou o resultado em função desse tipo de treino ou dieta. E aí ilude um monte de pessoas que vai tentar fazer a mesma coisa, não tem o resultado e fica frustrado. Isso é muito importante, cara, porque a gente volta naquela pessoa que está mentindo. E aí essa pessoa, ela tá causando um mal público, porque ela incentiva outras pessoas a realizarem práticas que não vão trazer o resultado que ela está mostrando. Treinos inefetivos, dietas absurdas, gasto financeiro, porque assim, vai querer que compra um produto X para ter na dieta no lanche da tarde que custa um absurdo, às vezes a pessoa não tem nem condição disso, e a pessoa se endivida para entrar nesse mundo fictício, não tem o resultado, e aí ela fala, eu não sou boa o suficiente. É isso aí. E assim, você levantou um ponto importante aí, Thomas, que é o seguinte, o treino e a droga, né, o recurso ergogênico, seja ele qual for, funcionam mais ou menos como se você trabalhasse em 2 empregos. Então, os dois te pagam salário, e esse salário se soma para um resultado maior. Então, no trabalho do barzinho lá, o cara que tomou droga e treinou, ele teve resultado maior do que o cara que ou só tomou droga ou só treinou, porque eles se somam, mas eles são independentes. É muito importante você entender isso. Ou seja, muitas vezes o resultado que a gente está vendo na internet é o efeito só da droga. O treino não está produzindo efeito. A gente não vai conseguir isolar a droga. Agora, quando consegue, vou dar um exemplo positivo. CIBAM. CIBAM, profissional de bodybuilding, sabidamente usuário de hormônios esteroides, múltiplas vezes campeão, encerrou a carreira, parou, está fazendo treinamento funcional, crossfit, Hyrox, alto nível de desempenho, alto nível de performance. Talvez ele não tenha parado ainda de tomar totalmente as drogas, porque a gente sabe que tem um tempo que a pessoa leva para poder ir diminuindo, mas ainda assim ele apresenta um desempenho físico que me faz pensar que o que a gente viu no palco, que resultou nas múltiplas vezes que ele foi campeão, não era só a droga. Ele tinha uma coisa a mais ali, entendeu? Concordo. E aí a gente entra no fator genético, né, Rafa? Assim, você expôs aí que a pessoa, quanto mais droga usar, mais resposta ela vai ter. Mas os indivíduos conseguem ter maior ou menor receptores, tem fatores genéticos que vai fazer essa pessoa ser mais responsiva tanto ao treino quanto à utilização de drogas. E por isso, por exemplo, o Ronnie Coleman, que é um cara gigante, né? Nunca existiu um cara do tamanho dele. Ele tinha uma característica, uma especificidade que fazia ele performar em termos de ganho de massa muscular mais do que outros. E aí o CIBAM é um grande exemplo disso, e tem outros. O Phelps é um cara que ele tem aqui, né, essas membranas aqui, um pouco maiores que os seres humanos normais. Então, cada nado dele, cada palmada dele, conseguia levar um pouco mais à frente do que outras pessoas. Aí são sortudos, né? É isso aí. É isso que explica o alto rendimento. Na maioria das vezes é alguém que nasceu para fazer aquilo e teve a sorte de encontrar aquilo para o qual ele nasceu, né? O Phelps é um exemplo desse. Rafa, saindo então aí dos anabolizantes, eu acho que para você também é muito claro que os remédios emagrecedores, eles vieram para trazer um bem para a população que tem sobrepeso excessivo, vamos dizer obesos mesmo, né? Que isso pode contribuir para a sociedade de forma geral, mas ele tem que ser acompanhado a uma dieta, a uma mudança de estilo de vida, a uma prática esportiva que vai melhorar toda essa condição. Mas hoje ela está sendo usada em larga escala, né? E aí isso tem sido o protocolo básico de muitas pessoas, né? De muitas pessoas charlatanas de rede social, tem sendo juntar um remédio emagrecedor como o Mounjaro, como o Ozempic, e um estímulo hormonal como um chip. Por quê? Essa pessoa, ela vai ter o benefício ali do remédio de emagrecimento, mas ela vai ter o hormônio fazendo com que a massa muscular, que seria perdida, como você bem citou, com 60% da massa muscular, não seja perdida pelo estímulo hormonal. Como você vê isso? Loucura, né, cara? Até fiz um post recentemente brincando com isso, né? Que é quando você sai do médico e ao invés de prescrever Mounjaro e Ozempic, ele prescreve dieta e exercício. O cara fica triste. Mas eu vejo isso da seguinte maneira. É claro que agora que isso acabou de chegar para a população, né, que ficou acessível, isso vai causar um frenesi nas pessoas. Principalmente naquela pessoa que talvez já tenha tentado alguma dieta e não conseguiu, ou aquela pessoa que esteja numa situação já mais drástica e realmente ela não vai conseguir sair daquilo. Porque a obesidade,
é uma patologia multifatorial. Então, ela envolve questões psicológicas, inúmeros transtornos psicológicos. Muito difícil você ter um obeso, alguém que não está passando por algum transtorno psicológico em paralelo. Então, assim, para essas populações, cara, eu acho que faz muito sentido o apoio do medicamento. Embora eu acredite que através do esforço máximo seria possível essa pessoa conquistar esse resultado. Mas eu entendo também que muitas pessoas não têm nem a energia necessária para poder empregar algum esforço naquela direção. E aí tem o outro lado. O outro lado é o seguinte, pega os últimos 50 anos aí da indústria alimentícia. Nós fomos levados ao consumo facilitado, abundante e massificado de alimentos ultraprocessados com alto potencial obesogênico. Então, de um lado você tem a indústria causando essa obesidade, e do outro você tem a farmacologia, que é a outra indústria, encontrando soluções para poder resolver o problema que, para início de conversa, nem precisava existir. Elas se ajudam, né? Então, eu entendo que hoje, né, a gente pode pensar nisso como uma teoria conspiracional, ou a gente pode pensar nisso só como uma ideia. É de que o mercado, ele visa o lucro. E o lucro do mercado não está em curar alguém, está em manter uma doença permanente controlada. A obesidade é assim. E agora, a gente está trazendo de volta essa possibilidade de emagrecer, mas não virá sem um custo. Da mesma forma que a gente conversou sobre isso aqui, sobre Ozempic, né? Sabe qual que é a média de tempo que um usuário típico de anabolizante permanece em uso? Não. 5 anos. Essa é a média. Então, ou seja, é longo prazo. Por que eles param? Eu diria que é o tempo que começa a surgir os efeitos colaterais mais significativos, mas não sei. É isso. A gente ainda não tem 5 anos de Ozempic, de tirzepatida e das demais drogas, mas em breve a gente terá. E a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre quais são as margens da utilização dessas estratégias para poder efetivamente gerar algum retorno para a população. E talvez a minha pergunta inicial, né, que era sobre a combinação dos dois pontos, talvez a gente esteja entrando no cenário ainda pior, né, que é, a gente não sabe o efeito de longo prazo do Mounjaro, do Ozempic, mas a gente sabe dos anabolizantes, porque já tem muito mais tempo de uso, só que os dois combinados, que agora é o grande marco, né, do tratamento modulador hormonal, que promete você ser magro, definido, forte, hipertrofiado, desempenho sexual, ser feliz, acordar achando o céu azul, o sol quente. Então, assim, e ninguém sabe como é que isso vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Assim, uma outra coisa que eu tenho estudado um pouco no marketing digital é o seguinte: venda não tem nada a ver com entrega. Então, o time comercial dessa galera aí é muito bom. É muito bom em vender essa promessa. Mas o que se entrega, ainda não sabemos. A gente ainda não tem como dizer o efeito potencializado dessa combinação de drogas, por exemplo. Eu até vou fazer um contraponto ao que você falou. Na verdade, a gente sabe o que entrega a curto prazo. Isso. Entrega o shape que a pessoa tanto deseja. Só que a gente não sabe o que vai entregar ao longo do tempo e que tende a ser, pelo histórico que a gente conhece do uso de anabolizantes, algo pior do que já existe, que já é muito ruim, né? Então, assim... Posso contar um caso? Tempos sombrios estão por vir. Diga. Na época da faculdade, cara, né, eu era um cara, sempre fui um cara muito motivado, né? A gente se conhece há algum tempo, então... Toda vez que eu finalizava ele no jiu-jitsu, ele voltava sempre assim, muito motivado a me finalizar. Não lembro quando isso aconteceu. Mas voltando lá pro treino, na época de graduação, eu tinha um colega de turma, menino forte, cara, ele parecia o Conan, cabelão preto, forte, definido, seco. E eu olhava para aquilo e falava assim, porra, vou amassar esse cara, vou passar por cima dele. Mas não conseguia, cara. Assim, eu treinava igual um animal e não conseguia passar o cara. Teve até um período lá que a gente entrou de férias e quando eu voltei, encontrei com ele e falou assim, que isso, Rafa? Você não tá treinando não, cara? Você tá parecendo um fósforo, só a cabeça? Cara, aquilo ali eu falei, então eu vou me matar. Não, me machuquei. E não consegui. Resumo. Lá naquela época, 20 anos atrás, ele já era o usuário de Durateston, de Deposteron,
de DECA, lá atrás, ele já usava hormônios anabolizantes. Resultado, esse menino, ele teve várias intercorrências, rompeu o tendão, ligamento, teve que fazer cirurgia, enxerto, hoje não treina mais. E aí hoje, né, quando nós estamos com 40 anos, quando eu comparo e olho e falo, então esse aqui era o que era o natural, que é completamente diferente do que estava emprestado pela droga. O que eu estou querendo dizer? No curto prazo, pessoal, é maravilha, curto prazo é maravilha, mas não adianta. Se você pretende continuar vivendo, o longo prazo vai chegar para você. Então, eu gosto de pensar que as melhores intervenções são aquelas que, mesmo não sendo rápidas no início, vão nos levar a resultados mais satisfatórios no futuro. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: quando você nasce, você se parece com seus pais, mas quando você morre, você é reflexo das suas escolhas. Então é basicamente o que você falou. Talvez lá no início da sua vida, ou quando a sua saúde ainda está muito plena, você consegue absorver muitos impactos. Mas o longo prazo, ele vai refletir todas as escolhas que você fez. Se elas foram boas, você vai ter um reflexo positivo disso. Se elas não foram boas, você vai ter que lidar com essa situação. É isso, cara. E assim, eu tendo a pensar que talvez... Eu não conheço tantas pessoas parecidas comigo, né? Eu estou completando agora 28 anos de treinamento de força ininterruptos. Então, é possível que eu vá ter um futuro bem diferente, né? Bem distante da média da maioria das pessoas. O que me leva a pensar que essas práticas e ferramentas que eu uso possam ser utilizadas em outras pessoas também. E é exatamente o que eu faço com os meus alunos, clientes, com a minha família e com as pessoas que estão ao meu redor. Rafa, estamos finalizando o podcast agora. Queria que você deixasse uma mensagem para a população geral que talvez esteja precisando de uma motivação externa, né, para realmente entrar nessa zona de mudança. O que você poderia sugerir para que eles pudessem, de maneira prática mesmo, com 3 dicas, entrar nesse processo de mudança e conquistar o que você tem hoje, talvez não o que você tem hoje, que são 28 anos trabalhando nisso, mas realmente mudar a vida para algo muito melhor. Cara, muito legal a sua pergunta. E assim, não sei se ficou tão difícil assim entender como que a atividade física é importante para a gente. Por quê? Porque a gente vive isso na prática. Então, é parte do meu ser. Acho que a primeira coisa que eu colocaria como uma dica para quem está querendo obter resultados verdadeiros através da atividade física é encontrar algo que você consiga fazer com frequência. Não precisa ser a melhor coisa do mundo, mas você tem que conseguir fazer. E isso envolve motivação, afinidade. Então, cara, encontrei uma coisa que eu consigo fazer com frequência. Beach tênis. Você vai obter respostas ali. Vai melhorar sua resistência, vai melhorar talvez um pouco sua força, sua coordenação motor. Você vai ter melhoras ali. Se aquilo, em algum momento, passar a ser pouco suficiente para você, considere encontrar uma outra, mas sempre busque atividades que você consiga se manter. Porque de todas as variáveis que a gente pode mapear na ciência, a frequência, a adesão é a mais importante. Então, o primeiro ponto, constância. Independente do que você está fazendo, esteja lá. Esse é o primeiro ponto, constância. Segundo ponto, pessoal, via de regra, existe um número cabalístico na ciência do esporte que é 80%. O que é isso? No começo do processo, qualquer coisa funciona. Então, se você está iniciando uma jornada, não se preocupe com o que eu vou falar agora. Se esforce próximo daquilo que você considera um nível de esforço moderado. De 1 a 10, 7 seria suficiente. Mas, quanto mais treinado você for, mais próximo desses 80% você tem que chegar. Então, para tudo que você for fazer, sempre se pergunte, poxa, de 1 a 10, onde 1 eu estou deitado na minha cama, e 10 eu estou prestes a morrer, qual foi o nível de dificuldade disso aqui que eu acabei de fazer? Você pode chegar à conclusão, por exemplo, que um beach tênis é 4. E aí você vai perceber por que o beach tênis não entrega tanta resposta assim. E aí você vai buscar atividades que vão talvez te aproximar desse nível de esforço. Então, a minha segunda dica é, se esforce, porque um dos princípios do treinamento é que aquele estímulo lá, aquela atividade, tem que gerar alguma sobrecarga no seu sistema, alguma perturbação. Então, nível de esforço. Terceira dica, para fechar. Tem uma frase que eu tenho usado muito, que é a seguinte: a posição precede o movimento, que precede a força, que precede a velocidade. Então, se você quiser fazer um movimento com peso, rápido,
primeiro você tem que ter amplitude de movimento. Então, as 3 dicas do Rafa são colocar constância em algo que você gosta de fazer, ter um nível de esforço para ter progresso e o terceiro ponto é a técnica. Independente da escolha que você queira ter, faça com a técnica bem feita para você conseguir evoluir sem se lesionar. É isso aí. Rafa, muito obrigado pela presença, muito obrigado por toda a aula de todos os conteúdos. Fiquei aqui como sempre um espectador encantado com o que você pode agregar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Pegue tudo que o Rafa trouxe e aplique na prática de vocês para vocês iniciarem essa mudança ou continuarem a mudança que vocês estão atualmente. Não deixe de se inscrever no canal e deixar a curtida aqui para quem gostou do episódio. Rafa, obrigado. Valeu, e vocês, Thomas. até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Só para finalizar, Rafa, qual que é a sua rede social? RSV Almeida. RSV Almeida no Instagram, então. É isso aí. E quem quiser me seguir, @ThomasSomers com S só entre eles. Obrigado.